Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós temos aqui um convidado para um bate-papo muito legal, e é legal no estrito senso, porque hoje nós vamos conversar com um advogado, Dr. Luiz Gustavo Santiago Vaz. Mas antes, então, da gente começar a nossa conversa, eu vou dar em rápidas pinceladas alguma ideia aí da trajetória do Dr. Vaz. Então, o Dr. Vaz formou-se em Direito em 1998 pela Unip, é um advogado militante, ele atua tanto no ramo contencioso quanto preventivo, e ele também presta assessoria jurídica para várias associações, empresas, e dentre elas a APIC, a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Então, Dr. Vaz, como o senhor se auto-intitula um clínico geral do direito, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente como é essa a sua atuação na área jurídica. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, Lúcia, na verdade, o termo clínico geral me encontrou, não fui eu que encontrei ele, né? Eu iniciei minha carreira com muita ênfase no ramo criminal, busquei uma especialização nesse ramo, atuei com bastante profundidade, porém, com o tempo, eu pertencia a uma banca de advogados um pouco maior, éramos 3 profissionais. Quando eu me desliguei dessa banca, eu me vi no mercado atuando sozinho. Os clientes do campo criminal, por indicações ou por afinidade, por simpatia, acabaram me procurando também com questões do ramo civil, em dado momento do direito de família, enfim, como eu disse, não fui eu quem encontrou essa definição, foi essa definição que me encontrou no caminho. E, de fato, eu acabei me encontrando nela também. Eu percebi que aquela restrição ao ramo criminal, que é, por definição, apaixonante, né? Talvez seja o ramo que todo cidadão tenha um contato, nem que seja por um filme da TV, né? Por aquela cena do julgamento, do crime, do todo o aparato que gira em torno. Continuo apaixonado por isso, mas consegui encontrar também essa paixão nos outros ramos, e que acabam sendo tão satisfatórios quanto. No início eu tinha para mim que a liberdade da pessoa era o seu bem maior, continuo acreditando nisso, talvez daí minha afinidade com o ramo criminal, mas também descobri que os outros bens da vida também são importantes, também merecem tutela, também merecem cuidado. Daí o surgimento, onde sem abandonar o campo criminal, eu passei também a atender os outros ramos, e hoje aceito essa alcunha, aceito o que eu considero qualidade, porque eu confesso que no passado era considerado um defeito, a especialização era tudo, né? Eu percebi que a visão ampla é bem útil e ajuda a mim e aos meus clientes. Com certeza, legal. Aí, considerando então a sua experiência e a sua vivência em tantos campos do direito, vamos nos concentrar então em algumas áreas que eu acho que são do interesse das pessoas que nos seguem nesse podcast. Eu imagino, espero não seja criminal. Não é, mas vamos começar então numa coisa bem atual, principalmente agora nessa época de pandemia, né, em que tantas vidas estão sendo perdidas. E o que o senhor acha então da gente falar de um assunto que é um pouco difícil e doloroso, que é o processo de inventário que nós temos que enfrentar quando nós perdemos um ente querido? Quais são as providências a serem tomadas nesse caso? E tem algum prazo prescrito para isso? Muito bom o tema, mais atual do que esse, talvez impossível, né? Sim, infelizmente a legislação não prevê o direito do luto, né? Não prevê o direito do cidadão chorar a perda do ente querido, e já quase vizinho ao fato, a gente já tem que adotar providências legais, inclusive para não sermos penalizados, né? O nível da frieza da legislação e do poder público vai a tal ponto que nos concede 2 meses para adotar a providência de abertura do inventário. Eu considero um ato desumano, mas a lei é posta, a lei é essa, nos cabe obedecer, nos cabe respeitar, até porque a contrapartida é uma multa que pode ser bastante pesada.
Diferentemente do que se imagina, o prazo de abertura de inventário não tem relação, pelo menos não uma relação direta, com o prazo de pagamento do imposto. Prazo determinado por lei é literalmente para a abertura do inventário, seja ele, vale o esclarecimento, hoje temos duas modalidades no campo judicial ou no extrajudicial. Os inventários podem ser feitos em cartório e tanto em um quanto em outro presume-se o recolhimento do imposto de sucessão, a chamada ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Esse imposto se aplica nas doações também. Sendo instaurado dentro de 2 meses, a lei prevê também um prazo para encerramento, que é de 12 meses. Vamos falar da vida real agora? É muito difícil, em juízo, terminar um inventário dentro de um prazo de 12 meses. Agora, só uma coisinha. Então, você tem que abrir e pagar o imposto dentro de 60 dias, mas ele pode se estender até 12 meses? É isso que você está falando? Aqui a gente tem que diferenciar o procedimento de inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial, do procedimento tributário que é praticado no curso de um desses outros procedimentos. É realmente uma figura complexa e são, de fato, 2 procedimentos separados. Um deles, o inventário, perante a justiça ou perante um cartório. O outro é o procedimento fiscal. A maioria dos cartórios hoje, quando se trata do procedimento extrajudicial, daqui a pouquinho eu vou explicar quando ele é cabível, já se incumbe do procedimento do ITCMD. Porém, um alerta importantíssimo. Os cartórios têm abusado da cobrança em relação aos serviços quando envolve outras tarefas além do inventário. Então, por ser necessário, seja no campo judicial ou extrajudicial, a participação de um advogado, é importante consultar e verificar com o advogado se a cobrança está sendo feita de maneira correta. Tive um caso recente onde havia uma cobrança extra numa proporção absurda, de R$25 mil, que quando eu questionei o cartório o fundamento dessa cobrança, o argumento de desculpa foi um erro, foi o cometimento de um erro. Então veja, se ninguém tivesse levantado a lebre, essa cobrança seria feita e seria abusiva. Agora, o prazo da ITCMD é diferente do prazo do inventário. E aqui, como a gente não sabe quem está ouvindo, a pessoa pode estar em qualquer estado do país, vale lembrar, a legislação do ITCMD é estadual. Então, cada estado tem a sua regra quanto ao prazo de vencimento e forma de apresentação. Em São Paulo, o prazo para abertura e realização do pagamento do imposto é de 90 dias, contra uma multa de 10% se ultrapassar esse prazo. Ou 180 dias com uma multa de 20% se ultrapassar esse prazo. Então, é uma maneira de incentivar o cidadão a fazer isso com agilidade. Então, veja, o inventário tem que ser aberto em 2 meses. A ITCMD tem que ser paga em 90 dias. Então, é um encaixe, presumindo que o inventário vai se resolver e vai permitir o pagamento da ITCMD. Mas, claro, a gente não tem aqui um espaço alongado onde a gente poderia passar horas e horas falando disso. Mas é importante lembrar, além dos prazos processuais, sejam eles perante o judiciário ou perante o cartório, existe o prazo tributário do pagamento do imposto. Ambos devem ser respeitados, mas também sejamos sinceros, o atraso na abertura do inventário não tem uma multa prevista. A multa prevista é para o imposto. Então, tem uma briga, tem uma discussão, não deu tempo de resolver a questão da partilha, recolha o imposto para evitar uma multa e depois resolve a partilha. Né? Entendi. Muito detalhe. Com a criação do inventário extrajudicial, também foram criadas distinções entre um procedimento e outro. Qual é cabível perante um cartório, que realmente é um procedimento muito mais rápido. Se estiver tudo em pleno acordo, o processo inteiro pode ser terminado em 15 dias, 20 dias. Porém, não se admite a participação de menores de idade, tampouco litígios. Não pode haver discussão, tem que estar a coisa plenamente fechada. Amigável. Como, perdão? Amigável, então, tem que estar amigável. Somente amigável. Peço desculpas pelo juridiquês, às vezes é difícil de fugir dele. Não, só para pontuar. Já que você falou no ITCMD,
Aí eu vou aproveitar o seu gancho, porque eu li recentemente que há um projeto de lei aí para aumentar esse ITCMD, que é a tributação sobre os bens deixados pelo falecido, né, que deverá dobrar aqui no estado de São Paulo, passando de 4% para 8%. Como que você vê essa mudança, hein, doutor Vaz? Bom, eu tenho uma opinião muito particular a respeito da tributação sobre o ITCMD, de um lado como profissional, de outro como pessoa, como cidadão. Como cidadão, eu considero um absurdo. A dobra de um imposto, sem haver ao menos um escalonamento, é agressiva, é uma imposição, é uma brutalidade. Como profissional, eu devo dizer, analisando a coisa fria e tecnicamente, que não é um tributo exagerado. Se nós observarmos a carga tributária que nós enfrentamos normalmente, dependendo do nível de rendimento até a 27,5% do nosso ganho, a tributação em 8% não chega a ser um completo absurdo, mas é um ônus que poderia ser tratado de uma maneira melhor. Repetindo, o inventário pressupõe uma dor emocional, um momento difícil na vida da gente. Em muitos casos, importa também uma dificuldade financeira enorme, porque em determinadas situações o patrimônio está todo vinculado ao inventário e não há liquidez, não há dinheiro na mão. Vamos especular. Um patrimônio de 500 mil reais. Pode parecer muita coisa, mas não é. Um imóvel, pura e simplesmente, atinge esse valor facilmente. A pessoa recebe um imóvel, ela não recebe um centavo e tem que recolher um valor que, se eu não errei no cálculo rápido aqui, orbita os 40 mil reais. Não é qualquer pessoa que tem ali 40 mil reais no bolso. Essa disponibilidade, né? Claro, e isso contra uma multa de 10% até 90 dias e 20%. Então esse valor pode se transformar em 50% em 6 meses, se não conseguir recolher o tributo. Então, claro, junto com o plano que vem sendo elaborado, ao que me parece vai constar também um plano de parcelamento do tributo. Seria interessante, né? Desde que o façam de uma maneira factível. Acessível, factível, com certeza. Existe um processo de parcelamento. Você tem que se submeter à Secretaria da Fazenda a um processo moroso, trabalhoso e faca no pescoço. Ou seja, a Fazenda vai demorar mais do que 6 meses para lhe responder. Se ela responder não, você já está devendo 20% da multa. Já tem a multa, né? Qual multa? Qual é o interesse da Fazenda em não receber a multa? Né? É deixar o lobo tomar conta do cordeiro. Né? Com certeza. A gente está sempre como cidadão, aí a gente está sempre sendo lesado, né? Então precisa ficar esperto. Bom, eu vou um pouquinho, doutor Vaz, porque a gente está querendo avançar mais, tem uns outros assuntos aí palpitantes, né? Então, agora o próximo que eu queria saber de você é o seguinte. Em relação à curatela, você pode nos dizer, assim, em breves palavras, o que é essa curatela e quando é que é preciso interditar uma pessoa, como é feito, como é que é nomeado o curador, os deveres desse curador? Você pode dar para a gente uma ideia aí desse instituto? Sim, claro. O Instituto da Curatela. Bom, ele se relaciona àquelas pessoas que desenvolvem alguma incapacidade física ou mental, independentemente de sua idade, apesar da normalidade nos indicar que isso costuma acontecer já na melhor idade, mas já passei por situações práticas envolvendo menores de idade, inclusive, que por alguma situação congênita acabam perdendo ou a capacidade física ou a de cognição. Por que disso? A nossa vida é pautada por obrigações, metas e posturas públicas. Muitas delas envolvendo a nossa identidade, a nossa manifestação de vontade e a nossa assinatura. Quando a pessoa perde a condição ou, eventualmente, numa situação ainda mais triste, nunca teve a condição de expor, de exprimir a sua vontade, passa a se tornar uma saída, o Instituto da Interdição. É um procedimento judicial, eu diria, dos mais tristes que existem, junto com o procedimento de inventário.
por intermédio do qual a justiça vai analisar a condição daquele nosso ente querido, e veja, não há necessidade de se tratar de um parente, pode ser uma terceira pessoa que está sob nossa guarda ou vigília, como é o caso de muitos idosos abandonados em asilos, né? E que precisam ser representados para todos os atos da vida civil. Este processo de interdição, através de uma perícia médica, é apurada a real condição da pessoa, uma perícia que pode ser dispensada por um laudo médico emitido por um médico já de confiança da família ou do terceiro incumbido. E, por último, um ato de audiência da pessoa que vai ser submetida à interdição com o juiz. Isso nas situações mais díspares que você pode imaginar, Lúcia. Situações em que, às vezes, o juiz é até obrigado a se deslocar até o local onde essa pessoa está internada, para tentar interagir com ela. Entendi. Porque o juiz não pode se basear em hipótese alguma somente no laudo médico. Ele tem que se basear na visão dele, no entendimento dele a respeito da pessoa. E, felizmente, todas as situações pelas quais eu acompanhei, nos deparamos com juízes excepcionais. Juízes realmente humanizados, que entenderam o procedimento, entenderam o âmago da coisa e conseguem tocar essa audiência como fosse uma conversa amigável com a pessoa, né? Isso é importantíssimo, porque quando a pessoa, por vezes, que sofre de qualquer mal que atinge o discernimento, ela tem momentos de lucidez. E quando ela percebe o que está acontecendo, a tristeza dela é profunda. Então, um juiz humanizado é algo essencial num procedimento como esse. E, como um desfecho, o juízo determina e estabelece a nomeação de uma pessoa para exercer a curatela. Essa pessoa, portanto, será o curador deste incapaz, como é definido por lei, a pessoa que perdeu a capacidade ou nunca teve a capacidade civil, e vai exercer estes direitos civis pelo representado, pelo curatelado. É uma função nobre, uma função importantíssima e também, por isso, extremamente fiscalizada. O curador é submetido a uma prestação de contas periódica. E imagine, Lúcia, uma prestação de contas tomada por um juiz de direito, que lhe confiou a função, né? Ai daquele que achar que vai fazer alguma graça, né? Porque a coisa é levada muito a sério, até em virtude da responsabilidade que é atribuída ao juiz pelos atos dele. Nunca é pouco lembrar. Tivemos um caso esta semana, uma senhora que foi interditada numa clínica coercitivamente, ou seja, ela foi levada na marra, né, por determinação do irmão dela. Depois se provou, Lúcia, que isto era um golpe, era uma tentativa de assumir o patrimônio dela. Né? Esta pessoa está sendo processada criminalmente, foi condenada agora no ramo cível, o que é uma vergonha, a justiça cível andar mais rápido que a criminal. Foi condenado a indenizar a irmã em R$50 mil. Será que indeniza? Porque ele se apropriou dos bens dela, foi isso? Tudo que ele foi uma tentativa de se apropriar do patrimônio dessa irmã. E veja, essa legislação recente que permite a internação compulsória é uma aberração completa. Claro, a gente não estamos falando aqui, vou usar uma expressão que é abominada pelos psiquiatras, mas é a expressão da lei, a lei é antiga, infelizmente. Não se tratam de loucos furiosos, se tratam de pessoas que estão enfrentando uma depressão, estão enfrentando uma situação de bipolaridade. São pessoas que, medicadas, têm plena capacidade de convívio, plena capacidade. Agora, veja, não se pode partir da premissa que a pessoa, por ser médica, é absolutamente honesta, por ser advogado é absolutamente honesto, por ser juiz é absolutamente honesto. Nós estamos sujeitos à malandragem em todos esses aspectos. E isto, claro, depõe contra quem realmente precisa do Instituto, né? Leva os juízes a uma cautela absurda, né? E como eu disse, felizmente, todos os casos que eu acompanhei até hoje foram juízes excepcionais, porque as situações eram as mais tristes possíveis. Veja, e uma lucidez e, ao mesmo tempo, uma ludicidade durante essa audiência, que o juiz, com um sorriso no rosto, ele tratava de temas absolutamente leves, né? Ele mostrou a foto do presidente da República na época, salvo engano, era governo Lula. Perguntou para o meu cliente quem é esta pessoa aqui. Ele falou, é o Figueiredo, né? Então, a memória dele
do que aconteceu há 60, 40, 30 anos atrás era excepcional, mas há 2 minutos ele não sabia o que tinha acontecido. Acredito. E com a incidência enorme do Alzheimer, né, ultimamente, eu acredito que existem muitas pessoas que estão sujeitas a esse regime, a esse Instituto da Curatela, né? Sem dúvida, Lúcio, o Alzheimer é uma das doenças mais conhecidas, mas existem outras diversas condições que levam a essa realidade. E, como eu falei no início, quando a gente fala em interdição, automaticamente nos vem à cabeça a senhora de idade, o senhor de idade. Isso já é muito triste, mas também acontecem com crianças, com pessoas que passaram por cirurgia e por algum motivo perderam a oxigenação durante segundos e não conseguem retornar à lucidez. São situações realmente muito difíceis. E devo dizer, não é um tom de brincadeira, foi um dos motivos que me afastou completamente da magistratura. Eu não tenho o perfil para conduzir uma situação como essa. Já dizia um professor no ginásio, né? Como eu tomo partido sempre, é muito difícil para mim julgar um caso, mas eu consigo defender um caso. Eu não gostaria de estar na pele de um juiz numa situação como essa. É muito difícil. Bem penosa, né? Uma missão bem penosa, né? Não é fácil. Ô, doutor Vaz, então agora a gente já mais ou menos se familiarizou com esse instituto e é bom que as pessoas saibam cada vez mais, né, sobre ele, mas nós vamos então passar para uma área totalmente diferente, mas que também interessa, né, aqueles que nos acompanham aí no nosso podcast Ressignificando Nu, que é o direito do consumidor. Então, eu queria saber de você como é que nós podemos usar o Código do Consumidor a nosso favor. E é só no caso em que nós, enquanto consumidores e cidadãos, temos alguma reclamação em relação a alguma compra? Ou como é que podemos fazer e quando podemos fazer uma reclamação de maneira eficiente? Seja utilizando o PROCON, o juizado de pequenas causas, que atualmente são chamados os juizados civis especiais. Como é que funciona esse direito do consumidor? Olha, está virando um desafio ao cérebro do advogado aqui. Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor foi, se me permite o comentário em tom agora sim de brincadeira um pouquinho sarcástico, das poucas heranças de Fernando Collor de Mello que vieram para ficar e vieram para o bem, né? Às vezes a gente esquece de determinadas benesses diante de enormes maldades. Mas, de fato, o Código de Defesa do Consumidor ele surgiu em 1990 como fosse mais uma daquelas leis malucas que não vão colar, né, que não vão pegar, coisa de brasileiro, mais uma jabuticaba, se falava muito na época. E, para minha sorte, as pessoas não estão me vendo, mas minha barba é branca. Apesar da minha barba branca, eu não sou tão velho assim. Eu entrei na faculdade logo de edição do Código de Defesa do Consumidor, então eu pertenço à vanguarda do consumerismo, né? Nós temos no Código de Defesa do Consumidor mais do que uma ferramenta, temos uma arma excepcional que nos permite uma situação que até 1990 não existia. Vamos lembrar aquele velho ditado, o cliente tem sempre razão? Dá a impressão que esse ditado surgiu em 1990, porque só a partir dali é que isso passou a ser verdade, mas claro, com ressalvas. Todo direito tem ressalva. Bom, o Código de Defesa do Consumidor vale uma breve explicação. Ele tem aplicação, primeiro a obviedade, durante as relações de consumo. Antes que me vaiem, uma relação de consumo se caracteriza, de um lado, por um fornecedor. Fornecedores podem existir em qualquer ramo da cadeia produtiva, mas do outro lado, um destinatário final do produto ou do serviço. Ou seja, uma empresa que compra um computador para que esse computador seja usado pelo seu funcionário durante a geração de receita, não se caracteriza como um consumidor. Ela está comprando uma ferramenta. Essa relação vai ser regida pelo Código Civil, não pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitos colegas divergem dessa minha opinião e entendem que, havendo compra e venda de bem de consumo, é relação de consumo. É um equívoco.
é um equívoco. O código é muito claro. Tem que haver, de um lado, o fornecedor, do outro lado, o adquirente de produto ou serviço e a característica destinatário final do produto. Tá? Desculpe só um minutinho. Esse destinatário final, você quer dizer a pessoa física não pode ser uma pessoa jurídica? É essa a distinção básica? Pode ser uma pessoa jurídica. Porém, os casos de encaixe da pessoa jurídica como consumidora são relativamente raros, né? Tem que ser feita toda uma análise da que se destinava aquele serviço ou produto. Esse produto ou serviço vai ser utilizado na cadeia produtiva do destinatário final? Não é relação de consumo. Agora, eu tenho um escritório de advocacia. Eu contratei um pintor para pintar o meu escritório. É uma relação de consumo. Eu não estou usando a pintura do meu escritório na minha cadeia produtiva. Eu estou usando para conservar o imóvel onde ele está instalado. Nesse caso, eu sou destinatário final. Então, e me configuro aqui como pessoa jurídica, né? Uma sugestão que eu dou. Num exemplo como esse que eu utilizei, procure uma contratação como pessoa física, a não ser, claro, que vocês tenham a sua tributação baseada no lucro real, onde uma despesa vai gerar um impacto. Aí você vai fazer uma opção. Se você fizer a contratação em nome da pessoa jurídica, você vai ter que explicar em juízo que você era o destinatário final e provar isso. Eu peguei um exemplo muito fácil, né, que é do pintor de parede. Agora, o computador que eu compro já é um outro conceito. Na minha concepção, não há relação de consumo. Já vi muita aventura jurídica na advocacia de mercado, isso é muito comum. A gente dá uma recomendação ao cliente, se ele não está satisfeito, ele procura um outro advogado. E, em via de regra, esse cliente retorna contando a desgraça que aconteceu. Porque justiça não é lugar de teimosia. Justiça é lugar de exercício de direito. Passando a um segundo plano, a gente conseguiu caracterizar já o que é relação de consumo e, obviamente, se surgirem dúvidas, o que eu devo recomendar, consulte sempre o seu advogado, né? Sempre recomendável. Mas se uma pessoa comum, um cidadão, vou comprar um computador para minha casa, para eu usar, falar com fulano, mandar e-mail, aí se configura essa relação de consumo. Configura-se a relação de consumo e essa relação é protegida em diversas instâncias e por diversos métodos, certo? O primeiro desses métodos, e longe de se tratar de algo burocrático, de um órgão público, nada disso, é a reclamação direta. É o contato direto com o fornecedor, sempre de uma maneira que possa ser provada, por e-mail, por links, né, de Fale Conosco, dos sites dos fornecedores, ou numa situação um pouco mais distante dessa realidade tecnológica. A gente pode usar o pintor aqui novamente como exemplo. É difícil que ele tenha um site com campo Fale Conosco. Uma cartinha registrada, um telegrama mandado pela internet. É importantíssimo o registro da reclamação, porque dali surge o prazo que foi dado ao fornecedor para solucionar o problema. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso. A partir dessa reclamação direta, não havendo uma interlocução, existe uma segunda etapa informal. E, por favor, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda. É apenas uma atividade do ramo privado que está funcionando muito bem. O famoso Reclame Aqui. Então, todo mundo conhece o Reclame Aqui. Quem não conhece o Reclame Aqui nunca teve um problema com produto ou serviço adquirido, né? É um site de reclamações que faz uma mediação entre fornecedor e consumidor. Claro, desde que haja boa vontade do fornecedor. Ele não é obrigado a participar. E fica uma dica, o Reclame Aqui tem um belo medidor do índice de confiança dos fornecedores, sempre vale a pena uma consulta na dúvida. Superadas essas duas instâncias, vamos chamar a primeira de amigável e a segunda de extrajudicial, pode surgir ali a necessidade já de se procurar um advogado para ser instruído, ainda não uma obrigatoriedade, apenas uma possibilidade, que seria o PROCON. PROCON, a Fundação de Defesa do Consumidor. O PROCON, sim, é um órgão público gerenciado pelo Estado, mas composto de pessoas que também não são funcionários públicos, então é uma espécie de colegiado, que trabalha também numa sistemática de recebimento e processamento de reclamações. Claro, já num contexto um pouco mais burocrático. É um órgão público, ele demanda um pouco mais de prazo. Ele vai receber a sua reclamação, vai encaminhar essa reclamação internamente
para que chegue ao conhecimento do fornecedor e vai chamar esse fornecedor para uma solução. Esse fornecedor pode tanto se manifestar por escrito, se defendendo da reclamação que foi feita, ou esclarecendo que ela já foi resolvida, porque o protocolo do PROCON tem um poder de convencimento muito bom, né? E, não havendo consenso, o PROCON pode até convidar para uma audiência. Convidar, novamente, não é obrigatório. Porém, o PROCON tem determinados poderes. Se o PROCON percebe um comportamento abusivo reiterado, aí a coisa pode mudar de figura, ela acionar já um ente público para que tome providências a respeito. Isso, claro, em problemas de larga escala que não vão resolver o nosso problema pessoal. Vão evitar que aquele grande fornecedor, como telefonia, energia, água ou empresas de enorme porte, empresas privadas, vai tentar um acordo de correção de conduta. Mas isso não significa reparar os erros do passado. Não havendo sucesso no PROCON, a próxima instância é judicial, porém, a obrigatoriedade do advogado é relativa. Nas causas até 20 salários mínimos, não é obrigatória a participação do advogado no início do processo. O advogado só vai ser obrigatório se houver a necessidade de um recurso. Tá? Os juizados de pequenas causas aí, nesse caso? Os antigos juizados de pequenas causas, hoje juizados especiais cíveis, também existem no ramo criminal, mas não se destina ao assunto do consumerista. E aí já é um campo judicial. Acima de 20 salários mínimos, obrigatória a presença do advogado, o teto, 40 salários mínimos. Esse é o limite de alçada dos juizados especiais cíveis. Alçada é o valor limite que o juizado pode resolver, pode julgar. Estes, sim, são de uma eficácia tremenda, né? Dependendo do bairro, da cidade, do estado onde a pessoa está, o juizado pode ser mais ou menos eficaz. Como tudo neste país, temos diferenças regionais gritantes. Mas uma recomendação: diversas faculdades de direito possuem juizados nas dependências delas. São muito mais ágeis, muito mais eficazes. Não é nenhum demérito ao funcionário público, não é isso. É que os juizados mantidos pelo Tribunal de Justiça, pelos tribunais de justiça, têm a estrutura que o tribunal pode dar. Já um Mackenzie, uma Unip, uma São Francisco, eu não sei se tem juizado, eu acredito que tem uma. A PUC tem, muito bom, inclusive. A estrutura excepcional são estudantes de direito de 4º e 5º ano que fazem o processamento e as audiências de conciliação. Então o tratamento é bem diferenciado, mas obviamente, não havendo um acordo, o julgamento é por um juiz de direito. Então, não se trata de colocar um estagiário para julgar, pelo amor de Deus, não é esse o contexto. E esta cadeia protetiva das relações de consumo é que hoje geram tal força ao consumidor que uma mera declaração de desagrado num site já é o suficiente para resolver um problema. Um exemplo, eu gosto de exemplos práticos, Lúcia. Lógico, não é muito ilustrativo, é excelente. A minha filhada acabou de ter um neném, foi morar, se casou, foi morar na casa nova, maravilha. Eu não sabia, estavam passando um aperto financeiro danado, não tinham conseguido montar a cozinha da casa dela. Aí nos juntamos ali, eu, o pai dela, a mãe dela, fizemos uma compra enorme e mandamos entregar na casa dela de surpresa. Imagine se não extraviou a entrega, Lúcia. Não acredito. Acabaram com a surpresa, Lúcia. Não fizeram a entrega na cozinha? Infelizmente houve um desvio de rota, um equívoco, entregaram numa casa errada, o recebedor devolveu, mas a burocracia é enorme, né? Eu coloquei uma reclamação no Reclame Aqui e mandei esta reclamação através do site. Eu vou falar aqui, porque me perdoe, uma empresa grande tem seus problemas para resolver, a reclamação é pública, foi no Submarino, enorme loja eletrônica, que aliás pertence a Americanas, então não tem como justificar um erro desse. Lógico. Eu mandei a reclamação para o Reclame Aqui e o link dessa reclamação através de uma reclamação no site do Submarino. Em 4 dias resolveram o problema. Quer dizer, muito eficaz, né? Um meio que funciona realmente, né? Exercer direito, Lúcia, exercer direito tem que ser a pauta de qualquer cidadão, porque é isso que nos torna cidadãos.
Com certeza. E eu acho que o que falta, às vezes, é o conhecimento dos direitos da pessoa, né? Então, a pessoa está tão acostumada a sofrer golpes, e a pessoa não sabe nem os direitos que tem, aonde deve recorrer, o que deve fazer, né? E eu acho que, por exemplo, o Reclame Aqui, como a porta de entrada das reclamações do consumidor, é excelente. Porque eu já ouvi falar que muitas empresas têm um funcionário dedicado só para acompanhar o Reclame Aqui, as reclamações contra a sua empresa, no site do Reclame Aqui e também nas mídias sociais. Então, hoje em dia, a gente tem que usar o que está ao nosso alcance, né? Como eu falei, Lúcia, não se trata de propaganda. Eu torço demais que outras empresas vejam esse nicho do gerenciamento e mediação consumidor-fornecedor como algo vantajoso. Mas o Reclame Aqui, além de ser um dos primeiros, além do empenho com que ele trabalhou e a maneira como ele consegue ser justo nas reclamações. Com certeza. Tive o caso de um cliente, um estúdio de tatuagens, um consumidor enfesadíssimo, porque diz que a tatuagem ficou horrível, não era o que ele queria. Quando a gente foi descobrir, Lúcia, que na verdade era uma pessoa com histórico em fornecedores horroroso, um comportamento hediondo, para não falar outra coisa, esta pessoa com diversas tatuagens, ela procurava grandes tatuadores, discutia um preço e um desenho, e ia embora para casa, e levava esse desenho num tatuador barato para fazer. Então, se aproveitava da arte de um criador para levar num outro. O meu cliente é que descobriu essa postura dele, porque ele se recusou a fazer a tatuagem. Este cliente foi ao Reclame Aqui, falou horrores do meu cliente. Quando nós detectamos o fato, nós mandamos a realidade para o Reclame Aqui. Tiraram a postagem do ar em coisa de 2 horas. Então, existe um controle. Eu recomendo demais o uso e a consulta deste site. Gente, como em qualquer caso, vamos fazer uma compra numa loja que a gente não conhece, uma operação que a gente não está acostumado a fazer, consulte, pesquise, vá no Reclame Aqui, vá na internet, procure o maior doutor de todos, o doutor Google. Né? Nada escapa do alcance do Google. Com certeza, eu acho que isso é um empoderamento, né, do consumidor. Antigamente nós não tínhamos, né, essa arma ou esse instrumento ao nosso alcance, né? Doutor Vaz, a gente está um pouquinho assim, nós temos que acelerar um pouquinho, porque senão a nossa entrevista vai se prolongar muito. Então eu gostaria, assim, já meio que partindo meio para o final, eu gostaria de lhe perguntar, assim, o que é que mais lhe impressiona positivamente na atualidade? O que me impressiona positivamente na atualidade, no ser humano, em modo geral? De modo geral, algum fato, alguma coisa, alguma tecnologia, enfim, uma tendência. O que lhe impressiona positivamente? Positivamente, olha, talvez determinados e isolados atos de caridade, de humanidade. Né? Hoje, uma notícia que me chamou a atenção: pessoas intervindo numa agressão do marido contra uma esposa. São situações que, infelizmente, estão se tornando muito pontuais. O bom caráter é algo que, infelizmente, me impressiona quando a gente encontra, quando a gente detecta. Agora, infelizmente, tudo aquilo que eu tento puxar a memória que me impressione tem conotações negativas. Ultimamente tem sido bem difícil encontrar coisas boas na sociedade, né? É verdade, mas a gente sempre encontra, mesmo essa lei do consumidor, o Código do Consumidor, foi uma coisa bem positiva que você mencionou e que foi uma reviravolta aí, né, nos direitos do consumidor, é bastante positivo, né? Mas a gente tem que acreditar também nas coisas boas, né? Não são só ruins. E antigamente tinha essas violências contra a mulher, etc. E ninguém fazia nada, ninguém tomava providência. Hoje nós já temos, né, como combater através da delegacia da mulher, os direitos da mulher. Então tem uma... Tive que mencionar que me impressionam. Atos como esse hoje me impressionam, porque o costume do não é da minha conta,
tem virado uma regra tão profunda, né, tão constante na vida e sociedade. Posso falar pela sociedade brasileira, não sei em outros lugares do mundo, mas isso tem chamado muito minha atenção quando esses fatos acontecem, quando esses fatores acontecem. Ou até recentemente, veja, um ambiente absolutamente nada a ver. Eu fui a um clube de tiro que eu precisava renovar a minha licença de atirador, veja, nada a ver com a advocacia, e vejo lá um cartaz pedindo ajuda para uma menina que tem amiotrofia espinhal, uma criança que precisa de um remédio caríssimo, e a informação de que só o clube de tiro tinha conseguido arrecadar R$250 mil para a compra do remédio dessa criança. Olha, que beleza, hein? Não é um ambiente onde você espera humanidade, né? Pois com certeza, mas é essa vontade de ajudar, essa empatia, né, pelo sofrimento do outro, e é tão bom a gente ver que existe, né, em todas as esferas, ainda existe, felizmente. Ainda existe. Isso, infelizmente, chega ao ponto de surpreender, mas positivamente. Com certeza. Doutor Vaz, agora, o que é que faz você levantar da cama todos os dias? O que te motiva? Lúcia, isso é uma pergunta fácil de responder, até um pouco covarde. Tem um pouco a ver com a minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, mas tem muito a ver com uma coisinha que eu trouxe ao mundo há 14 anos atrás, completou esses 14 anos há menos de um mês atrás, que é minha filha. É a minha filha, é a minha paixão, é a minha perdição. Né? É o que me faz acordar, é o que me faz dormir para acordar quando ela estiver acordando. Nesse momento eu estou mais triste ainda pela pandemia, porque o ato de levá-la e buscá-la na escola era meu, eram meus. E é ridículo, porque meus olhos enchem de lágrima quando eu falo dela. Mas com certeza, toca fundo, né? Filha é uma coisa que não dá para explicar, né, doutor Vaz? Falta de alguma coisa nessa pandemia era dos 20 minutos de trânsito na ida e os 20 minutos de trânsito na volta, porque é uma rotina deliciosa, é um negócio delicioso. Imagina, né? É uma forma de você conviver e conhecer a sua filha, né? Saber como ela pensa. Não abro. Eu digo, quem tem filho ou quem pretende ter filho, abra mão de qualquer outra coisa, não da convivência com eles, porque não recupera, não volta. É um orgulho que eu tenho de ter os 14 anos de vida, aquelas lembranças que o Google Foto traz, né? Eu estava em todas. E isso emociona a gente, né? Que coisa boa, é um alento, né? Muito grande. E agora, o que significa para você viver a vida na sua plenitude? Poxa, essa é difícil, é quase o sentido da vida, né, Lúcia? Olha, não deixar para depois. Não deixar para depois, não adie, certo? Se for o caso, adie a obrigação, não o prazer, não a diversão. Claro, parcimônia, né? Aquilo que a gente ouve de pai e mãe desde cedo, primeiro a obrigação, depois a diversão, até porque a diversão fica ainda mais divertida, né? Verdade. Com as pessoas que você gosta, porque, olha, eu tenho hoje 47 anos de vida, tenho alguns arrependimentos por coisas que eu não fiz, mas das que eu fiz, inclusive as asneiras, de todas elas eu tenho um pouquinho de orgulho, né? Que coisa boa, porque sempre tem um saldo positivo, né? Foi uma lição aprendida, o saldo é sempre positivo. E agora, se deu. Finalizando mesmo, eu gostaria de saber, você tem alguma última observação, alguma dica para dar para os nossos ouvintes aí, doutor Vaz? Não só para os ouvintes, Lúcia, para toda e qualquer pessoa na face deste planeta. Exerça seu direito e consulte um advogado antes de exercê-lo, porque o abuso de direito também é punível, certo? Basicamente isso. Nós vivemos num mundo baseado em deveres e direitos. Para que possamos reclamar nossos direitos, cumprir os nossos deveres e para bem exercer os nossos direitos, consultar o seu advogado. Não tente ser autodidata num ramo que pode lhe trazer um prejuízo enorme. Com certeza. Muitos clientes que me procuram
Hoje eu trato com eles em tom de brincadeira, porque eu digo a eles, a relação de longo prazo com o advogado é muito útil, muito importante, a liberdade de ter o contato com o seu advogado a qualquer momento. Jamais leve um problema pronto para o advogado. Leve uma dúvida, porque sai mais barato, bem mais barato. E a segurança, né, de você estar tendo uma opinião abalizada de alguém especializado que vai te dar a melhor orientação, porque às vezes você tem a melhor das intenções, mas você não tem o conhecimento necessário para tomar uma decisão, uma medida, né? E consultar uma pessoa, um advogado, é sempre uma garantia, né, que você está tomando a melhor atitude. A onipotência, ou seja, a pessoa cheia de si, eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, eu sei tudo, é um convite para o erro. É um convite para o erro. E eu estou chovendo no molhado. Assessoria preventiva, em detrimento à assessoria contenciosa, ou seja, a prevenção no lugar da briga, a economia é brutal. Brutal. Uma consulta com um advogado não vai custar 5% do custo só da abertura de um litígio. Eu sempre digo isso aos meus clientes. Processo judicial só traz vantagem para o advogado, não traz vantagem para o cliente. Porque, veja, se você está sendo acusado e ganha o processo, você não ganhou nada, você só gastou. Se você está acusando e ganha o processo, quanto é que você gastou para ganhar esse processo? Esse dinheiro não vai voltar. Previna-se, consulte, exerça o seu direito, mas consulte um profissional antes. Cuidado com o palpite, porque... Olha, a quantidade de clientes que eu já tive que tirar do meio do incêndio, e que se ele tivesse me ligado antes, ele sequer esquentaria o corpo. É infindável. É infindável. A prevenção é tudo, né, doutor Vaz? E a gente tem que aceitar esse fato e ter uma pessoa de confiança, um advogado, né, no qual você confia, que vai te dar a orientação certa, é fantástico, né? Pois é, doutor Vaz, olha, eu nem sei como lhe agradecer, a entrevista foi excelente, muito obrigada pela sua participação e a gente vai se falando, tá bom? Eu que lhe agradeço. Foi uma honra, confesso que eu me surpreendi com o pedido para uma entrevista, que eu não sei se eu sou uma pessoa tão interessante assim, e certamente foi uma honra. Peço desculpa se eu me alonguei um pouco, mas da trela para advogado dá nisso, né? Não, foi excelente, muito obrigada, viu?